Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Obrigada, missionária, por ter aceito o convite novamente, obrigada mesmo. Deus Amém. abençoe. Eu queria pedir para mim se ela pode orar para a gente começar. Tá sem áudio. Bom dia, meninas, paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, Deus onisciente, Deus onipotente, Pai, Tu és o Alfa, Deus, Tu és o Ômega, Tu és o princípio, Deus, Tu és o fim. Neste momento que o Senhor vem usar a Tua serva, Senhor, a Tamara, com poder, com graça, com autoridade, com unção, com a virtude do Espírito Santo, para a glória de Deus, que tudo impedimento, Senhor, que toda incredulidade, Senhor, que toda idolatria, tudo aquilo que não provém de Ti venha cair por terra, Senhor, todo impedimento, que o Senhor venha abrir o nosso coração, a nossa mente, nossos sentimentos para ouvir, que nós vamos priorizar, Senhor, a palavra do Senhor, que o Senhor cubra também a vida da Tamara, de toda retaliação espiritual. Deus, eu não sei qual a palavra que o Senhor confiou a ela, mas que o Senhor venha proteger ela de todo mal, de todo perigo. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Mi, obrigada, Deus abençoe. Missionária, se quiser começar. Paz do Senhor, meninas, bom dia. Tá todo mundo aí com a tela escura, né? Aí a gente só tô vendo a Raquel mesmo. O restante, todo mundo atarefado. Glória a Deus por isso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe tudo que o Senhor Deus tem te confiado, né? Que Deus abençoe o seu mês de agosto, né? É a primeira quarta-feira aí do Mulheres Extraordinárias, no mês de agosto, e que Deus possa, no nome de Jesus, abençoar cada um de vocês, que tudo aquilo que vocês têm projetado, que seja alinhado com o propósito do Senhor e você consiga viver dentro do mês de agosto, no nome de Jesus. Quero declarar e profetizar já nesta manhã, que o mês de agosto será um mês em que você vai testemunhar das bênçãos e dos milagres do Senhor na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero a palavra que o Senhor confiou ao meu coração. Deus abençoe as meninas mais uma vez pela confiança. Ana Paula, que mais uma vez entrou em contato conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus. Ruth, capítulo de número 1, em nome de Jesus. Livro de Ruth, capítulo de número 1, o versículo é o versículo 14 apenas, tá bom? Em nome de Jesus. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 14. Aleluia. Glória a Deus. Me ouvem bem? Maravilha, glória a Deus. Então tá bom, então. Jesus é bom. Ruth, capítulo 1, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Então, levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A palavra do Senhor vai dizer que há uma notícia de fome na terra. E um líder de uma família chamada Elimeleque vai tomar uma decisão. Ele tem uma decisão para tomar. O erro de Elimeleque é um só, não consultar o Senhor. Porque ele, como alguém que está tentando preservar a sua família, ele é assertivo. Ele está vendo que tem um problema, o caos está se instaurando ao seu redor, e ele vai tentar achar, como um líder de uma família, ele vai tentar achar uma solução. O erro dele foi só não consultar o Senhor para ver se aquilo que ele pensava em fazer era o que Deus queria que ele fizesse. Então, às vezes, isso me ensina já nessa primeira parte, me ensina que às vezes nem toda a intenção boa está certa diante dos olhos do Senhor. A intenção de Elimeleque era boa, mas não era o que Deus queria. Deus não queria que ele saísse da terra do pão, de Belém, para uma terra chamada Moabe, que era onde o povo, em que um povo, na verdade, que
era contra Israel, eram inimigos de Israel, e Elimeleque, para você ter uma ideia, ele não consegue nem enxergar uma maldade nisso, em sair da terra do Senhor para ir habitar na terra dos inimigos, né? São, às vezes, as concessões que algumas pessoas resolvem fazer. O importante é eu ficar bem, entendeu? Aonde eu vou estar, com quem eu vou estar, aonde eu tenho que habitar, no meio de quem eu tenho que ir, não tem problema. O problema é eu ficar ruim. E, na verdade, isso é um problema. Quem vive na terra do pão precisa ter a direção do alto, não a direção da sua própria cabeça e da sua própria mente. Quem vive da casa do pão, vive da direção de Deus, vive da palavra que vem do Senhor. A gente gosta muito do texto de Provérbios, quando ele diz assim: a última palavra vem da boca do Senhor. Nós gostamos desse texto quando nós temos um problema, quando alguém está falando alguma coisa, quando o médico diz, quando o juiz determina, aí a gente gosta desse texto, mas esse texto também deveria ser aplicado para a última palavra vem da boca do Senhor para todas as áreas da nossa vida. Vou lá na esquina, Deus vai comigo ou não? A última palavra vem do Senhor. Deus, eu vou fazer essa compra, o Senhor vai comigo? Sim ou não? A última palavra é do Senhor. A gente usa muitos textos para poder, ao nosso próprio favor, muitas vezes. Mas, às vezes, nós queremos usar eles de forma pontual. Para aquilo que é favorável para nós, beleza. Aquilo que eu vou precisar depender de Deus, aí já é outra história. Né? Mas Jesus é bom. Então, Elimeleque nos ensina já, né, de que nem sempre as concessões que a gente acha que deve fazer, sem a direção de Deus, vai nos levar para um bom lugar. No começo, tudo maravilhoso. Ele foi para Moabe, está vivendo bem, lá tem comida, lá tem uma terra que está gerando, lá tem tudo que ele precisava aí em Belém, nesse momento estava faltando, lá tem. Lá só não tem o principal. O que, Tamara? Deus. Deus ficou em Belém. Deus ficou com a terra que era dele, né? Então, enfim. E a palavra do Senhor vai dizer que esse homem pega a sua esposa, por nome de Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e vai para essa outra terra. E nessa outra terra ele desenvolve, ele prospera em seu negócio. Aí a palavra do Senhor diz que ele morre. Quando ele morre, seus filhos resolvem então se casar na terra. E isso também me chama a atenção. Por quê, Tamara? Porque os filhos, nesse momento, poderiam ter dito assim: mãe, vamos fazer diferente, vamos voltar para casa, mas eles vão apenas seguir o exemplo daquilo que eles estavam vendo. Elimeleque ensinou para eles que no momento de fome não se consulta a Deus, se foge para qualquer lugar. Eles aprenderam isso e ficaram na terra de Moabe, a ponto de vamos nos casar com as moabitas, coisa que Deus já havia falado lá atrás. Não tome para si esposas de outros povos, mas para eles não tem problema. E esse é um problema que não é deles, é um problema que o pai deles ensinou para eles, que não tem problema. Fazer concessões para você ficar bem não tem problema. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Malom e Quilion vão se casar. Vão passar 10 anos na terra. E nesses 10 anos eles não geram nenhum fruto. Porque quando eu estou na terra da desobediência, nada vai gerar. Quando eu estou fora da direção de Deus, nada gera. As pessoas querem gerar dentro da sua própria decisão. Deus é obrigado, aspas no obrigado, a gerar colheita quando eu estou debaixo daquilo que Ele quer para a minha vida. Muitas vezes nós queremos que Deus dê colheita na terra da desobediência. Deus não vai dar colheita na terra da desobediência. O fruto, a consequência da desobediência custou caro para essa família. O custo, vou melhorar essa frase. O custo de andar fora da direção de Deus custou caro para essa família. Essa é a frase correta. O custo para andar fora da direção de Deus custou caro. Custou a vida de Elimeleque.
custou a vida de Malom e custou a vida de Quilion. Agora, meu Deus do céu, será que vale realmente a pena estar fora da direção de Deus, sair para fazer a sua própria vontade, sem consultar ao Senhor e perder? Porque é tanto que Noemi, depois, ela mesma vai reconhecer, dizendo assim, quando ela volta para Belém, já nós vamos chegar nisso, mas quando ela volta para Belém, o pessoal, as mulheres de Belém falam assim, Noemi voltou, todo mundo fica alegre, Noemi, Noemi, Noemi. Ela está tão amargurada por tudo que ela viveu, pelas perdas que ela teve, que ela diz, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque cheia eu saí, mas vazia eu voltei. Ou seja, andar fora da direção de Deus é perder o que você tinha, o que Deus já havia dado. E às vezes nós não temos essa consciência, às vezes parece que a gente vai se esquecendo dessas coisas. E a palavra do Senhor diz que então agora eu tenho 3 viúvas numa casa. Eu tenho Noemi, eu tenho Ruth e eu tenho Orfa. Só que enquanto essas 3 viúvas estão em casa, vai chegar uma notícia. Da onde? De Belém. Belém vai mandar uma notícia. Eu acho isso aqui incrível, porque é a terra dos inimigos, mas na terra dos inimigos estão sabendo o que Deus está fazendo em Belém. É na terra dos inimigos e eles estão sabendo que tem colheita lá, que Deus visitou o povo, que já tem pão de novo, que já tem colheita de novo, que a terra já está produzindo de novo. Então, ou seja, eles agora já ficaram sabendo, essa notícia chegou a quem? Chegou também a Noemi. Noemi, então, tem uma notícia, tem, na verdade, uma notícia não, uma decisão para tomar. Permaneço aqui e talvez viva a mesma coisa que o meu marido e os meus filhos, ou eu volto vazia mesmo? Eu acho de uma humildade da Noemi absurda, porque ela reconhece que está vazia, mas ela não tem medo. Aqui eu preciso que você pense nisso. Um homem estava cheio e teve medo de ficar vazio. Eu tenho uma mulher vazia que não tem medo de voltar e saber-se lá o que vai acontecer. Ela está amargurada, mas ela está com mais consciência do que quem foi cheio. Porque quando a gente está cheio, dificilmente a gente vai ter humildade de dizer, Senhor, eu preciso de Ti para isso agora. Quando a gente está cheio, a gente acha que a gente dá conta na força do nosso próprio braço. Quando a gente está cheio, a gente acha que, eu dou um jeito. A gente parece que não precisa do Senhor. Cheio ou vazio, só faz sentido se for com o Senhor. Só faz sentido se Deus estiver conosco. Essa é a verdade. Aí a palavra do Senhor diz o quê? Que agora ela tem uma decisão para tomar. Volto para casa ou continuo aqui e corro o risco de viver a mesma coisa? A morte está rondando a minha casa. Já levou o meu marido e já levou os meus 2 filhos. Fico ou eu vou? A palavra do Senhor diz que Noemi resolve voltar para Belém. Resolve voltar para a terra do pão. E aí a palavra do Senhor vai dizer assim, que quando a Noemi decide voltar, elas já saíram de casa, já pegaram, já arrumaram as malas, já estão no caminho, e aí ela vai pôr a mão na consciência por um minuto e falar assim, poxa, não é justo. Eu sei o quão difícil é viver em terra estranha, e eu sei como é que o meu povo vê os moabitas. Eu vou fazer o seguinte, elas foram tão boas comigo, durante esses 10 anos, cuidaram de mim, tiveram com os meus filhos, foram boas esposas, vou fazer o seguinte, eu vou liberar elas. Para-se a viagem, no meio do caminho, Noemi olha para as duas e diz assim, gente, volta para a casa da mãe de vocês, porque não vai dar certo, não tem porquê vocês estarem comigo aqui, porque eu já estou velha, não tenho mais condições, ainda que eu me casasse hoje, tivesse filho agora, vocês por acaso esperariam para ter um? Não, não vai dar não, vamos fazer o seguinte, volta para a casa da mãe de vocês. A primeira atitude das duas é chorar e dizer, de jeito nenhum, nós vamos com a senhora até o final. Só que a Noemi vai começar a dar algumas, como eu posso dizer para vocês? É como se ela falasse assim, ó, então tá bom, eu vou clarear para vocês como é que vai ser quando vocês chegarem lá. Noemi vai começar a expor como vai ser quando elas, que são moabitas, chegarem lá. Quais são os desafios que elas vão enfrentar.
Noemi vai começar a apresentar quais serão as dificuldades que elas irão enfrentar. Noemi não tem marido. Noemi não tem filho. Noemi vai depender dos outros lá. Então, ela começa a expor tudo isso. Quando ela começa a expor tudo isso, agora vai revelar o coração das duas que estão ao lado dela. E aí chega no versículo que nós lemos aqui. Então, levantaram a sua voz, tornaram a chorar, Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth se apegou a ela. E aqui há porque assim como Noemi precisou decidir se ela ia continuar, ou melhor dizendo, se ela permaneceria em Moabe, ou se ela voltaria para Belém, ela precisou tomar uma decisão. Essas duas agora também precisam tomar decisão. E foi a irmã Ana Paula me pediu uma frase ontem, foi a frase que eu pedi e que eu mandei para ela, que foi o que o Senhor colocou no meu coração. A minha decisão, a sua decisão de hoje, escreve a história que você viverá amanhã. A minha e a sua decisão de hoje escreve a história que eu e você, nós viveremos amanhã. Hoje é dia 5 de agosto de 2026. Hoje fazem exatamente 27 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Isso definiu muita coisa na minha história. Mana Paula mandou várias datas para mim, e eu fiz questão de escolher essa hoje. Falei, Mana Paula, eu quero muito que seja no dia 5, por conta de ter é especial para mim, porque foi nesse dia que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, numa casa de madeira não, um barraco de lona, numa vila de pescadores, na beira do rio de Porto Primavera, com 10 pessoas num culto no lar, de uma pastora que saía da cidade para poder vir até a beira do rio para poder fazer o culto. Nesse dia eu estava aceitando a Jesus. Então, representa muito. Aquela decisão daquele dia me trouxe até aqui. Tem me levado a lugares que eu nem imaginaria, porque a minha decisão de hoje define e escreve a minha história de amanhã. Aí o Senhor, ele, junto com isso, a gente precisa entender uma coisa. Cada decisão que a gente toma ou não toma, porque diariamente nós temos decisões a tomar, diariamente. Diariamente a gente, por exemplo, o seu celular despertou hoje, você teve que tomar a decisão, levanta ou fico aqui? Você vai daqui a pouco, e agora? Daqui a pouco está na hora do almoço. Eu como ou eu fico fraca? Eu tenho que pagar alguma coisa. Eu pago ou daqui a pouco meu nome está no Serasa? Eu tenho que, entender. Então, assim, nós somos rodeados de decisões o tempo inteiro. Só que já percebeu que algumas decisões a gente vai jogando para frente? A gente procrastina? A gente evita? Parece que tem decisões que a gente não quer tomar de jeito nenhum. A gente sabe que está ali. Parece que é assim, ó. A gente tem um caderno de manhã e ela aparece todo dia lá como demanda para a gente. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa resolver isso aqui. Você precisa acertar isso aqui. Mas a gente vai jogando para frente. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu faço. Amanhã a gente vê. Amanhã, ou a gente simplesmente ignora. Pega a aba do celular e faz assim, ó, para lado. Não quero falar sobre isso. Só que aí a gente precisa entender. Quando você disse, não vou decidir isso hoje, você já decidiu alguma coisa. Até eu não decidir, eu decidi, entendeu? Até quando eu não decido, eu já decidi. E automaticamente isso vai gerar uma consequência na minha vida. Só que aqui vai mostrar duas mulheres, Orfa e Ruth. A Orfa, quando ouve os problemas que vai ter em Israel, ela diz, vai dar para mim não. Vou embora para casa. A Ruth ouve a mesma coisa. E aqui eu acho isso sensacional. As duas estão ouvindo a mesma coisa. As duas estão ouvindo os mesmos problemas. As duas estão ouvindo a mesma situação.
As duas estão ouvindo a mesma pessoa, mas as duas vão ter diferentes decisões. E isso vai também gerar diferentes histórias para se viverem. Quem é órfã depois disso aqui? Sei lá. Ela desaparece. A órfã só aparece até aqui. Você não vê a órfã no capítulo 2. Você não vê nem alguém dizendo assim, menina, e como é que tá a órfã, será, hein? Será que a órfã casou de novo? Você nem isso não vai ver. Ela desaparece. Por quê? Quem foge dos problemas e das decisões que precisavam tomar, dá o protagonismo da sua história para outra pessoa viver. Vou repetir isso aqui. Todas as vezes que eu e você, nós deixamos os problemas decidirem aquilo que era para eu decidir, os problemas apareceram, as barreiras apareceram, as situações vieram, as coisas se acumularam, o negócio é difícil o que vai vir na frente. E eu falo assim, não quero enfrentar isso. Você está dizendo assim, eu não sou protagonista da minha história. Outras pessoas decidem. Os problemas decidem, as circunstâncias decidem, o meu emocional decide, um monte de coisa decide, menos eu. A órfã é aquele tipo de pessoa em que você fala assim, olha, vai ter essa situação, você vai poder viver um extraordinário, mas vai ter que passar por isso aqui. Ai, não tô afim, não. Ela não tem história. Você senta com uma pessoa que é órfã, ela não tem história de nada. Ela vive contando a história dos outros, porque ela não assumiu o protagonismo da sua própria história. Pessoas que só sabem falar dos outros, ela não está vivendo. Ela está existindo. E aí o Senhor traz a gente aqui no começo de agosto e a pergunta que ele está fazendo para nós é essa. Vai continuar deixando as pessoas decidirem o rumo da sua história até quando? E reclamando disso. Porque a gente não conta a nossa história, conta só a dos outros e ainda reclama porque não está vivendo. A reclamação poderia estar dando lugar à decisão de enfrentar esta situação. Tamara, eu não tenho estrutura. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Deus não dá provação maior do que aquela que a gente possa suportar. E detalhe, ele ainda diz assim, ó, e junto com ela, eu ainda dou o escape. Deus dá a aprovação e dá estratégia para a gente sair da aprovação. Deus coloca um problema na nossa frente e depois ele dá uma saída para esse problema. Deus nunca vai colocar a gente numa situação em que a gente não consiga sair dela. Ainda que seja um vale de ossos secos, tem alguma coisa que a gente pode fazer, que Deus já deixou lá para a gente fazer, para a gente sair da situação. Ezequiel, e aí, como é que você deu uma olhadinha aí? Tá tudo certo? Senhor, o negócio tá seco aqui, bem seco, viu? Sequíssimo, coisa terrível aqui. E o senhor ainda tá me fazendo andar no meio desse negócio aqui? Então, pode viver isso aí? Sei não. Não tenho a menor ideia. O senhor é que sabe desse negócio daí. Sei não. Então tá bom, eu te coloquei no meio desse vale que tá cheio de problema, e o problema tá no nível hard, porque tá sequíssimo, mas eu também já vou te apresentar qual é a solução para você sair daí e não sair sozinho. Aleluia. Profetiza, glória a Deus. Às vezes o que você vai precisar não vai estar palpável. Eu estou palpando essa caneta aqui, ela é palpável. Talvez aquilo que o Senhor está tentando, não, você não. Eu preciso de uma saída, eu preciso de uma solução, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Às vezes, Deus não vai dar aquilo que, como solução, por exemplo, vou fazer comparação para você entender o que eu estou falando. Às vezes, Deus não vai dizer para você assim, ó, chega na tua casa, pega as vasilhas emprestadas das vizinhas e pega um pouquinho de azeite que você tem lá na sua casa e derrama dentro das vasilhas. Isso é palpável, não é verdade? Você chega lá, pega as vasilhas, tudo palpável. Glória a Deus, você vai viver o milagre com tudo palpável, mas tem dia que não vai ter nada palpável, você vai ter só a sua voz e só uma palavra, e você vai precisar acreditar nela para você ser a protagonista da sua história e dizer assim, eu sei que tem um problema, mas todo problema anuncia um milagre depois dele.
Problemas é anúncio de testemunho. Guarda isso na sua cabeça. Problemas é anúncio de testemunho novo para contar. Quando Deus nos dá um problema, ele está dizendo assim, ó, por trás desse problema tem um testemunho que eu estou gerando na tua vida. É capaz de atravessar o problema para contar o testemunho? Mas hoje as pessoas, elas querem se calar diante da... Você vai na igreja assim, você fala, irmão, quem quer contar o testemunho? Sangue de Jesus tem poder. Não, não vou cantar testemunho não, missionário. Sabe por quê? Porque senão vão ficar com inveja. Irmão, é sério isso? É sério isso? Não creio não, Jesus. Que Deus você está servindo, pelo amor de Deus? Que você acha que o olho gordo, que a inveja, que não sei o que do outro... Como que você acha que tudo isso do outro vai parar o que você está vivendo? Pelo amor de Deus. Teu Deus é de que tamanho, em nome de Jesus? Não, de verdade. De que tamanho é o teu Deus? Para a inveja ser maior do que o que ele está gerando em você. Que o outro... Não, você não sabe que lá na minha rua, missionária, tem uma macumbeira. Ela vive fazendo coisa para a minha vida. E aí? Não, olha só, tem uma menina lá no meu serviço, no meu trabalho, missionário. Você precisa de ver. Irmã, pelo amor de Deus, você está precisando ler a Bíblia de novo, você está precisando conhecer Jesus direito, porque você está botando ele numa caixinha que é menor que a macumba, menor que a inveja, menor que esse negócio. Aí eu não entendo o que a gente está indo fazer na igreja, pelo amor de Deus. Que Deus é esse que a gente está indo lá adorar na quarta, na quinta, sei lá que dia que é seu culto? Que Deus é esse que a gente está adorando, que o outro paralisa o que ele está fazendo na nossa vida? Não dá para entender isso aqui, não. Não dá, não. Agora, eu preciso, em nome de Jesus, nessa manhã, é manhã de despertamento. O Senhor está dizendo, você poderia estar vivendo muito além do que você está vivendo, mas você entregou a sua história na mão de outras pessoas. Outras pessoas estão regendo a tua história, você está fugindo dos embates, você está fugindo dos combates, você está fugindo dos problemas, você não quer enfrentar, e o Senhor está dizendo, eu tenho algo extraordinário para fazer com você, para fazer com a tua casa, para fazer com a tua família, mas está atrás disso que você está evitando resolver. Está atrás. Deus não vai tirar da frente para você passar, não, amada. Glória a Deus. Vai precisar você derrubar o Golias, tá bom? Aleluia. Imagina só se Davi diz assim, não quero saber, não vou hoje. Meu pai só mandou vir, meu pai só mandou entregar marmita. Meu pai só mandou vir aqui entregar marmita mesmo. Eu não tenho nada a ver com isso. Não sou do exército, não fui treinado, não carrego espada. Isso é com os meus irmãos, Eliabe, Abinadab, Samar, é com eles que são os top aí, é eles. Eu não. Foi isso? Não. A hora que ele chegou lá, falou, mas rapaz, quem que é esse incircunciso? Que tá aí falando com o povo de Israel desse jeito? Tá doido? Não, não vai ser assim, não. Vocês não estão fazendo nada, não, gente? Espera aí que eu vou fazer. Saul, eu vou. Não, você não pode, não. Por que não? Não, você é pequenininho demais. O moço ali, ele é grande, entendeu? Ele é guerreiro desde que ele era jovem. Você, tadinha, ainda tá começando, tem um pauzinho na mão, um estilingue. Você tá doido? Mas vou contar uma história pro senhor mesmo assim. Tinha umas ovelhas do meu pai, que eu cuido de umas ovelhas do papai lá, sabe? Eu que fico com essas ovelhas. Tava com a ovelha do papai, veio um urso. Catei o urso, acabei com o urso. E aí? Mas não foi só isso, não. Outro dia veio um leão, peguei o leão pela juba, raguei assim, ó, fiz assim com ele, acabei com ele. Entendi. Então você vai. Vou. Traz a armadura. Tentou, a armadura ficou maior que o menino. Não deu certo. Rei, deixa esse negócio de armadura pra lá. Não é desse jeito que eu luto as minhas guerras, não. É de outro jeito, eu vou lá. Pode deixar, só preciso descer ali na beira do ribeiro e pegar 5 pedrinhas, rapidinho, tá bom? Pegou 5 pedrinhas, lá vai. Quando ele aparece, quando toca a trombeta, ele aparece, o gigante fala assim, rapaz, por acaso eu sou um cão morto, você vir com um pedaço de pau pra cima de mim, você tá doido? Eu vou acabar com você e vou te servir na minha bandeja hoje.
Aí a Bíblia diz assim, então tá bom. Aí Davi espera ele falar e diz assim, tudo bem, você vem com espada, você vem com lança, você vem com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está comigo e já sai para frente assim, ó, já vai com tudo. E a Bíblia diz que ele tacou a pedra. Aí o mais incrível, a pedra acerta aqui e Golias cai para frente. Foi a pedra ou foi Deus? Gente, tá na Bíblia, tá bom? Eu não estou inventando, não. A Bíblia diz que o Davi acerta ele no meio aqui e ele cai para frente. Como é que alguém que recebe uma pedra aqui cai para frente? Se não for o Senhor, aí o que eu aprendo aqui? Não, a gente não precisa derrubar o gigante, a gente só precisa ter disposição de enfrentá-los, que derrubar é com o Senhor. É isso, é dizer, é você olhar e dizer assim, não, eu vou assumir a minha história. A órfã diz, eu vou embora. E a órfã desapareceu. E a Ruth? A Ruth se apegou a Noemi. Noemi insistiu, vai embora. Vai para casa. Aí ela disse, eu não vou para casa, porque a partir de agora eu vou dizer uma coisa para a senhora, e é aquele versículo que a gente gosta tanto. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus, aonde você for eu irei, aonde você pousar, pousarei. Aquela coisa que a gente gosta bastante de falar, né? Glória a Jesus. Então, é nessa circunstância. Aí a Bíblia diz o quê? Noemi não insistiu mais com ela. Quando ela chegou em Belém, ela não ficou parada, não. É alguém que realmente assumiu a sua. Eu sei que eu vou ter problema, eu sei que eu vou ser olhada mal, eu sei que as pessoas vão dizer assim, é moabita, eu sei, mas não tem problema não, eu vou assim mesmo, glória a Deus. Se tem oposição ou não, eu vou assim mesmo. Se vão me olhar torto ou não, eu vou assim mesmo. Eu sei o que eu quero viver, eu sei o que eu preciso viver, não dá para eu ficar esperando a aprovação dos outros. Eu estava ouvindo algo essa semana. E eu falei, rapaz, é verdade, eu estava ouvindo uma palestra de uma psicanalista, e aí a pastora Ângela Cirino, e a pastora Ângela Cirino, que é psicanalista, estava dando essa palestra, e eu fui ouvir, e ela disse assim, se você não for capaz de encorajar você mesmo, você nunca vai viver o que você poderia viver, porque vai ter dia que não vai ter ninguém lá. Só vai ter você. É por isso que Deus olha para Josué e diz assim, Josué, esforça-te, anima-te. Presta atenção, não espere os outros virem te animar, viu? Não espere vir os outros virem falar assim, vou embora, vou com você. Vai ter dia que não vai ter ninguém e você vai ter que ir assim mesmo. Vai ter dia que não vai ter um e você vai ter que ser. Você vai ser capaz de se animar nesse dia. Você vai ser capaz de se animar nesse momento. A Ruth falou assim, bem, já estou aqui mesmo, decidi que eu vim mesmo, então vamos embora. Se é para ir para o campo, eu vou para o campo, vamos comer e vai dar tudo certo. Já sei que tem uma lei que me protege, que eu posso pegar aquilo que cair no chão. Não tem problema eu pegar daquilo que caiu no chão, não. Foi lá, olha o nível que ela conseguiu descer. Olha o nível. Só que ela descendo, ela está dizendo, ainda que eu esteja embaixo, a história é minha. Aleluia. Ainda que eu esteja pegando o resto, a história é minha. Ainda que eu esteja dependendo dos outros, a história é minha. Ninguém vai dizer assim, ela ficou lá esperando. Não, a minha história, eu vou cuidar dela. A Bíblia diz o quê? Que ela veio, quem vai chegar no campo? Só o dono do campo. E o dono do campo é quem? Boaz. E Boaz é quem? É da família de Noemi. Ou seja, pode resgatar ela, se casar com ela. O que acontece? Ele olha para Ruth, gosta da Ruth, se apaixona pela Ruth, tem benevolência pela Ruth, protege a Ruth, cuida da Ruth, vai se casar com a Ruth, vai gerar. Agora, isso aqui é fantástico. A Ruth passou 10 anos em Moabe, casada, e não teve filho. E não tinha comprimidinho, não tinha método contraceptivo, não tinha. 10 anos e ela não engravidou. Ela chegou em Belém, casou e engravidou. Não, gente, pelo amor de Deus. Se isso para você não é Deus dizendo assim, ó, tô aprovando o que você está fazendo com a tua história. Tô aprovando as decisões que você está fazendo. Porque, gente, quando a gente está no lugar certo, só para você entender o que eu estou falando, a gente era de outra terra, a gente também era como uma Ruth. Mas por que hoje a gente gera muita coisa? Porque hoje a gente está no lugar certo, em Deus. Nós estamos em Deus e por isso geramos. Antes a gente nem gerava.
Passávamos anos tentando a mesma coisa, nada dava certo. A gente vem para Deus e em Deus a gente consegue gerar o que em anos a gente não gerou. Como? Porque eu estou no lugar certo, servindo a pessoa. Agora, para eu encerrar aqui em nome de Jesus, eu só vou deixar essa pergunta. Quem é a protagonista da sua história? É você? Ou você simplesmente está deixando a sua história ser escrita por outras pessoas? O que você quer viver daqui para frente? Porque nós estamos em agosto. E talvez você já esteja frustrada porque nós estamos em agosto e ainda não viveu aquilo que você em janeiro estava toda empolgada. Glória! Esse ano é meu ano. Aleluia. Esse ano eu vou viver, esse ano eu vou comprar, esse ano vai ser, esse ano eu vou ser melhor, esse ano isso, esse ano aquilo, esse ano. Eita, que esse ano é meu ano. Glória a Jesus. Tá, agora é agosto, você ainda não chegou nem perto daquilo que você imaginou em janeiro e já está frustrada, dizendo, pelo visto vai ser mais um ano do mesmo jeito. Aí agora a pergunta que fica é, vai permanecer assim? Ou ainda dá tempo de arrumar essa situação, assumindo e dizendo assim, peraí, que eu vou pegar o caderno daquilo que não está resolvido, já deveria estar resolvido. Vou pegar o caderninho, aleluia, vou pegar o caderninho e vou começar a tirar aqueles negócios que tá tudo lá, sabe? Coloquei um monte de coisa no caderninho, mas aí eu fui falando, não, deixa para amanhã. Peguei a agenda, deixa para amanhã. Que tal voltar algumas páginas para começar a resolver algumas situações? Que tal voltar algumas páginas e começar a tomar algumas decisões? Decisões que vão te levar para onde você imaginou que estaria em janeiro, mas que você ainda não tomou e está indo pelo mesmo caminho. Vai chegar no final do ano e ainda vai dizer assim, Deus não quis. Deus vai dizer, não fui eu que não quis, não. Você que não tomou a sua posição. Você simplesmente disse, não quero, vou voltar para casa. Não quero enfrentar isso, vou voltar para casa. Entenda, sua decisão de hoje escreve a história que você viverá amanhã. Você é a protagonista da sua história ou não? Quem está escrevendo a sua história? A Ruth disse, eu vou escrever a minha. A órfã disse, vou viver do jeito que as pessoas quiserem. Se eu quiser, vou voltar para casa da minha mãe. Se alguém quiser casar comigo, glória a Deus. Se ninguém quiser casar comigo, eu fico viúva até o resto da vida. A Ruth não. Eu vou viver, vou fazer valer a pena. Aleluia. Eu vou fazer valer a pena. Faça valer a pena a sua passagem por aqui. Ela é curta demais. Ela está se findando. Cada dia que a gente acorda é um dia a menos. A gente já acorda morrendo. Ou melhor dizendo, a gente já nasce morrendo. Então, em nome de Jesus, tome de volta a sua história para si. Fala, Senhor, vai ser diferente. É agosto, começo de agosto. Eu não vou terminar esse ano do mesmo jeito. Eu vou pegar a minha história de volta. Aquilo que eu não queria enfrentar, eu vou enfrentar. Aquilo que eu não queria resolver, eu vou resolver. Porque eu sei que depois disso, tem coisas que eu ainda não vi. Aquilo que os teus olhos não viram. Aquilo que os teus ouvidos não ouviram. Aquilo que não chegou ao seu coração. É o que o Senhor tem preparado para você. Detalhe, não tinha profetas naquele tempo que dissesse para Ruth assim, assim diz o Senhor, você vai casar e vai ter filho de novo, vai sorrir de novo. Não tinha. Nós temos profetas hoje que muitas vezes diz assim para nós, assim diz o Senhor, vou salvar dentro da tua casa, vou abrir aquela porta, vou te dar saúde. Glória a Deus, nós temos pessoas assim, que bênção. Mas e o que a gente tem feito depois disso? Nós ainda temos notícia do que virá. Ruth não tinha e mesmo assim se posicionou. Essa manhã o Senhor está dizendo para mim e para você, a sua decisão de hoje. Escreve a história que você viverá amanhã. Lembre-se, a protagonista da sua história precisa ser você. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo?
ouvindo que tá caindo aí minha internet aqui. Tá ouvindo? Ah, tá. Caiu e voltou. Missionária é muito forte. É benção. Deus falando com a gente que a gente precisa acordar mesmo e decidir o que a gente quer, né? Glória a Deus, que a gente possa ser sensível à voz dele e entender o que a gente precisa fazer. Amém. Glória a Deus, que Deus continue te usando poderosamente. Obrigada. Deus abençoe. Alguém quer falar algo? Deixa eu até pegar aqui. Alguém quer pedir, tem algum pedido de oração? E aqui no chat não tem nenhum. A paz. Paz. Eu continuo pedindo oração pela minha irmã, né? Que Deus venha fazer um milagre, se for da vontade dele. Hoje ela tá recebendo alta, porque não vai ter jeito mesmo, né? E o médico deixou bem claro, né? Pode ser agora. Ela pode durar 6 meses, 1 ano. Então, eu falo sempre, né, que o câncer é um maldito, né? Maldita doença, né? Mas tá na mão de Deus, tô confiante. Ontem fiz chamada de vídeo com ela, ela me conheceu. O que mais dói é que ela não conheceu a mãe. Mas eu creio no milagre, que as orações, ela surge resposta. Como a missionária falou, né? Gerar testemunho. E testemunho dói. Dói muito. Dentro de 1 mês já passei tanta coisa. Quase perdi minha filha. Agora minha irmã, esse susto. Aí tem a minha cunhada, ela também tá cheia de nódulo no útero, não sabe o que é, que ainda não fez exame. Né? Então, tá tudo na mão do Senhor. Basta confiar nele. Só peço que as irmãs continuem orando por ela. Amém? Deus abençoe. Amém. Vamos continuar. Antes de eu ler os pedidos aqui, eu quem puder colocar o vídeo para a gente tirar uma foto. Eu vou falar já. Eu vou tirar, Raquel, porque eu tô feia. Ah, pode ficar aí. Tá linda. 1, 2 e já. Aí, deu certo. As meninas escreveram aqui. A Cris está pedindo oração pela família. A Michelle, oração por ela e pela família. A Adriana, oração por saúde da tia Neuza, problema de saúde e proteção para ela e família. A Rô pedindo pelo trabalho do esposo Marcos e pela família. Eu também quero pedir pela minha família e pela minha empresa, que eu tenho que tomar uma decisão também. Mais alguém? Missionária, pode orar pelos pedidos? Claro, com certeza, em nome de Jesus, vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus o Cristo, ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este momento, por essa live, Senhor Deus, por este encontro, ó Pai, qual o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, para, Senhor Deus, termos esse momento de comunhão umas com as outras, momento de adoração, de louvor, momento, Senhor, ó Pai, de orientação, de palavra, Pai. Obrigada, Jesus, por este momento na tua presença. Te louvo, te exalto, te glorifico, Senhor Deus. Te agradeço porque o Senhor é aquele que não nos deixa, Pai, sem direção, sem, Senhor Deus, a orientação, e nós te agradecemos por isso. Senhor, além, Senhor Deus, de momento de comunhão, de ouvir a tua voz, este momento também é um momento em que as tuas filhas uma intercedem pelas outras, Pai. E o Senhor sabe exatamente, ó Deus, o que cada uma delas, Senhor Deus, necessita e precisa. Pai, cada um desses pedidos de oração que foram apresentados, Senhor Deus, saúde, porta, empresa, família, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor possa agora, Pai,
entrar com saúde aos que precisam de saúde em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que, quando libera uma palavra, Senhor Deus, ela não precisa, a pessoa não precisa estar naquele ambiente. O Senhor deu esse exemplo, que uma palavra liberada, Senhor Deus, alcança quem está, Senhor Deus, enfermo. Então, Pai, no nome de Jesus, alcança, Senhor Deus, agora, cada uma das tuas filhas, Senhor Deus, os familiares, aqueles por quem elas estão pedindo, ó Pai, que estão enfermos, que estão, Senhor Deus, desenganados pela medicina. Pai, no nome de Jesus, entra agora, Senhor Deus, faz um milagre, ó Pai. E o teu nome será glorificado. Testemunharemos os feitos do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, quem aqui nessa manhã, Pai, precisa de oração pela sua família, continue guardando essa casa, essa família, livra de todo mal, Senhor Deus. Continua cobrindo com teu sangue, ó Pai, protegendo, guardando, escondendo se for necessário, que se cumpra sobre a casa de cada uma, 1.000 ao lado, 10.000 à direita, e eles não sendo atingidos, nenhum mal chegando à tenda das tuas filhas, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, aquelas que precisam ser Deus, que estão aí intercedendo pelos esposos, pelo trabalho dos esposos, ó Pai, alcança agora os teus servos, ó Deus, nos seus trabalhos, ó Pai, no nome de Jesus. Pai querido, protege, guarda, livra, Senhor Deus, promove, ó Pai, aumenta o salário, faz, Senhor Deus, aquilo que nós nem esperávamos e o teu nome será glorificado. Senhor, quem precisa nessa manhã tomar decisões, ó Deus, depois dessa palavra, que o Senhor, ó Pai, seja como luz, ó Deus, que nada fique escondido, mas que o Senhor dê discernimento, dê clareza, dê estratégia, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, que cada uma das tuas filhas sejam fortalecidas nesta manhã, ó Deus, que todo medo saia agora, que todo cansaço, Senhor Deus, que todo desânimo, ó Pai, porque por vezes nós evitamos as decisões, porque estamos cansadas dos mesmos resultados, frustradas com situações. Deus trata agora, cuida agora do emocional, do físico, da mente, Senhor Deus, de cada uma das tuas filhas, Pai, e assim o teu nome será glorificado, Senhor Deus, nesta manhã, Pai, que não seja só mais uma manhã de encontro, mas seja uma semana, uma manhã de testemunho gerado na vida das tuas filhas, que, Senhor Deus, a resposta da oração chegue e que na próxima quarta-feira ela possa testemunhar, ó Pai, para a glória e honra do teu santo nome. Continue abençoando esse projeto, as tuas filhas que hoje não puderam entrar, ó Pai, mas participam deste grupo. Abençoa, Senhor Deus, que ele consiga chegar ainda mais longe, alcançando outras mulheres, fortalecendo outras vidas, outras casas, outras famílias, Pai, para a glória e honra do seu nome. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque cremos que o Senhor ainda age, e agindo o Senhor, quem impedirá? Te adoramos e te exaltamos para sempre, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Obrigada, missionária, mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, família, seu ministério, que sempre faça o que o Pai quer. Amém, estamos aí, à disposição sempre. Obrigada. Obrigada, meninas, que tenham todas um dia maravilhoso, abençoadíssimo, cheio de decisões cumpridas, que a gente cumpra essas decisões, nós precisamos. A palavra foi forte. Deus abençoe, obrigada. Fiquem com Deus, viu? Um beijo. Tchau. Como eu sempre digo, Raquel, uma lapada na cara. Mas é bom para a gente acordar, Nilza. Como diz a apóstola Elma, né? Ela sempre fala, toma vergonha na cara. Ela nunca tinha me visto. A primeira vez que ela me viu, ela falou para mim, toma vergonha na sua cara, que você era para estar longe, ó. Precisamos, Eu adoro ela. Adoro porque ela dá lapada mesmo, eu adoro levar lapada. Porque quando a gente leva lapada, é correção do pai. Tem que levar lapada, mas acordar, vamos que vamos. Ué. Bora. Abençoe a todas. Amém. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Beijo.